Olá! Hoje a gente vai explorar um sistema biológico que é, sinceramente, uma obra de engenharia. Vamos pensar no sistema reprodutor masculino como se fosse uma fábrica super especializada, projetada para uma função muito específica: criar vida. E, para começar, uma pergunta que pode parecer simples, mas que já revela muito sobre o design desse sistema: por que os testículos ficam do lado de fora? A resposta para isso é a chave para entender como tudo funciona. Mas antes de responder, a gente precisa ter o mapa da nossa fábrica em mãos. Aqui está uma visão geral de todos os componentes principais. A gente consegue ver tanto as estruturas externas, como o pênis e o escroto, quanto as internas, que são os testículos, o epidídimo, a próstata, enfim, todo o maquinário que vamos conhecer hoje. E isso nos traz direto para a nossa primeira parada, que é, talvez, a mais importante de todas. Tem tudo a ver com criar o ambiente de trabalho perfeito. E aqui está a resposta para a nossa pergunta inicial. Tudo se resume ao controle de temperatura. A produção de espermatozoides, um processo chamado espermatogênese, é extremamente sensível. Ela precisa acontecer em um ambiente um pouquinho mais frio que o resto do corpo, coisa de alguns graus a menos. Se a temperatura sobe, as linhas de montagem, que são os túbulos seminíferos, podem sofrer danos, e isso, claro, pode afetar seriamente a fertilidade. Ok, agora que entendemos a importância do ambiente, vamos entrar no coração da operação. O chão de fábrica são os testículos, onde são feitos os dois principais produtos de todo o sistema. E o mais fascinante é quando a gente dá um zoom. Na imagem da esquerda, vemos o órgão como um todo, mas na direita, a gente mergulha no nível microscópico. Esses tubinhos enrolados são os túbulos seminíferos, as verdadeiras linhas de montagem dos espermatozoides. E, espalhadas entre eles, estão as células de Leydig. Pense nelas como a gerência da fábrica. Então, olha só que interessante. A fábrica tem uma função dupla. Nas linhas de montagem, ela produz o produto final, os espermatozoides. Ao mesmo tempo, a gerência, as células de Leydig, produz os hormônios, como a testosterona, que basicamente comandam toda a operação e as características masculinas. Mas claro, não basta só fabricar o produto. Depois de pronto, ele precisa passar por um processo de maturação, ser armazenado e finalmente transportado. É uma jornada longa e fundamental. E esse caminho é muito bem definido. Tudo começa no testículo, o local de produção. De lá, os espermatozoides seguem para o epidídimo, que é uma espécie de centro de treinamento e armazenamento. E quando chega a hora, eles são transportados pelo ducto deferente, que é a grande via expressa de expedição. O epidídimo, essa estrutura que parece uma vírgula grudada no testículo, é onde acontece o controle de qualidade. É lá que os espermatozoides amadurecem e ganham a capacidade de se mover. Já o ducto deferente, que vemos destacado aqui, é a estrada principal que leva o produto final para a próxima fase. E olha, o produto não está completo ainda. Para a embalagem final, os espermatozoides precisam de fluidos essenciais que são fornecidos por uma equipe de suporte dedicada, composta por algumas glândulas muito importantes. O produto final, que conhecemos como sêmen, é, na verdade, uma mistura complexa, e essa tabela mostra exatamente quem contribui com o quê. As vesículas seminais entram com a maior parte do volume e fornecem energia, a frutose. A próstata adiciona um fluido que ativa os espermatozoides, tipo um starter. E as glândulas bulbouretrais preparam o caminho, liberando um lubrificante. E falando em próstata, a localização dela é absolutamente estratégica. Veja como ela fica bem abaixo da bexiga, envolvendo o começo da uretra. É por isso que problemas como o aumento da próstata, a famosa hiperplasia, podem comprimir esse canal e causar dificuldade para urinar. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Bom, entender o projeto da fábrica é fundamental, mas também nos ajuda a entender o que acontece quando alguma parte desse sistema complexo apresenta uma falha. Aqui temos dois problemas que podem acontecer, mas que são bem diferentes. A torção testicular é uma emergência mecânica. É como se o cabo de energia da fábrica, o cordão espermático, se torcesse, cortando o suprimento de sangue. A dor é súbita e precisa de cirurgia imediata. Já a epididimite é geralmente uma inflamação causada por uma infecção. A dor é mais gradual e o tratamento é clínico. Existem sinais específicos que ajudam a diferenciar as duas situações rapidamente. Agora, olhando para a parte externa. A fimose é quando o prepúcio é muito apertado e não retrai bem. Já a parafimose, que vemos à direita, é uma emergência. Acontece quando o prepúcio é retraído e fica preso estrangulando a glande. Isso pode cortar o fluxo de sangue e é uma situação bem séria. E no fim das contas, tudo isso reforça a nossa ideia central.
Cada detalhe nesse sistema, cada formato, cada localização foi moldado para cumprir uma função específica. Desde a posição dos testículos para controle de temperatura até a localização da próstata. É um design brilhante. Certo. Depois de passar por todas essas estações da nossa fábrica biológica, o que a gente realmente precisa guardar disso tudo? Qual é a mensagem final? A grande lição é que entender como o sistema deveria funcionar é a ferramenta mais poderosa para a gente manter a saúde. Conhecer o que é normal é o primeiro e mais importante passo para perceber quando algo está fora do lugar e, claro, procurar ajuda quando for preciso.